Vídeo hoje para falar sobre esse centroavante que entrou na mira do Goiás para a sequência do ano, que é o João Magno, brasileiro, 26 anos de idade, que tem uma carreira bastante alternativa, atualmente está no Dudelange, um dos maiores clubes, né, do futebol de Luxemburgo, onde ele marcou 16 gols em 32 aparições nessa atual temporada. Aqui no futebol goiano, inclusive, ele já disputou o Goianão pelo Anápolis, tanto em 2019 quanto também em 2020, e pelo Grêmio Anápolis também em 2018. Teve uma carreira ali bastante alternativa, passou também no futebol português, na terceira divisão, também jogou na equipe B do Braga em 2019 e agora aí sim, chamando bastante atenção lá em Luxemburgo, com esses 16 gols marcados, o Dudelange, né, que acabou ficando na terceira colocação do Campeonato Nacional. Essa informação foi traga aí pelo Mário Ramos, lá do canal 33, muito obrigado ao Mário, que ele garantiu o seguinte: a diretoria alviverde estuda a contratação de um outro centroavante e um nome que agrada, sem dúvida alguma, é sim do João Magno. Possivelmente alguns clubes do futebol português podem também demonstrar interesse na sua contratação, até porque é um perfil interessante, 26 anos, é jovem, já tem uma certa experiência lá em Portugal, onde ele jogou em equipes profissionais como o Real SC e o Canelas 2010. Esse clube, se eu não estiver enganado, ele é da cidade de Porto. Deixa eu confirmar isso aqui agora. Não consegui achar. Vila Nova de Gaia, não, aí não, hein? Enfim, ele jogava a terceira divisão lá em Portugal, então já tem essa experiência. Possivelmente outros clubes do futebol português deverão monitorar a sua situação. Pesquisei em vários sites, não consegui encontrar de forma alguma até quando vai o seu contrato no Dudelange. Ele que chegou nesta última temporada, né, na metade do ano passado, para a sequência do ano, e foi sim um nome muito importante nesta boa colocação do clube em Luxemburgo. Sobre as suas principais características de jogo, o que eu pude reparar, ele que é um centroavante canhoto, muito forte fisicamente também, tem 1,95 m de altura, então é algo que chama bastante atenção, né? 1,95 m, não é um jogador baixinho, tem essa impulsão, e por ser um centroavante canhoto também é diferente. 88 quilos, é um centroavante de grande área, faz muitos gols de cabeça por conta da sua estatura, tem um bom posicionamento e boas finalizações também de primeira. Mas um outro ponto também que eu reparei nas suas movimentações lá em Luxemburgo é que geralmente ele caía quase como um ponta direita, tanto em contra-ataques quanto até mesmo para a criação de jogadas. O que eu quero dizer com isso? Ele não ficava só lá na frente esperando a bola para fazer a parede, muito pelo contrário. Geralmente ele caía como um ponta direita para pegar aquela bola de frente à marcação, trazer para a perna esquerda e, por exemplo, buscar uma finalização de fora da área. Marcou inclusive muitos gols dessa maneira, chutando de fora da área, batendo colocado, enfim, forte, né, cruzado. Gostei dessa característica, porque ele poderia tranquilamente, e faz muito bem também, o pivô, aquela parede, aquela bola disputada, né, com seus 1,95 m, quase 90 quilos. Obviamente é um touro, mas saindo da grande área, indo para a ponta direita, trazendo aquela bola para a perna esquerda e buscando uma finalização, não só ficando ali muito parado. Então eu gostei dessa movimentação, pode ser algo interessante também, por que não? Já sendo uma sugestão do técnico Armando Evangelista, que a gente pode até imaginar que poderia ser uma indicação do próprio Armando para o Arouca nessa próxima temporada lá no futebol português. Além disso, tem uma boa impulsão, né? Uma finalização interessante, batendo de primeira, virando o corpo, dominando e já mandando com a perna esquerda. Gostei do que eu vi lá em Luxemburgo. É óbvio que a liga é muito mais fraca do que o futebol brasileiro. Nunca assisti uma partida no futebol de Luxemburgo, já vi clubes de Luxemburgo jogando, né, na Europa League, mas não o campeonato local. Não tem como a gente fazer um parâmetro, mas eu tenho total certeza que, por exemplo, o Campeonato Goiano é sim muito mais difícil. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse nome. Sendo bem sincero, o Goiás precisa sim de um outro centroavante reserva. Eu tenho as minhas dúvidas em relação ao João Magno, porque ele nunca atuou aqui no futebol brasileiro em alto nível, né? Digamos, de uma Série A, uma Série B de Campeonato Brasileiro, não dá pra gente ter esse parâmetro. Eu gosto desse tipo de aposta, são jogadores jovens, têm menos de 30 anos de idade, não vem do Oriente Médio, não tá 50 anos lá na Arábia, não é nada disso. Inclusive vem crescendo na carreira, vem de uma fase boa. Eu gosto desse tipo de contratação, principalmente para o começo do ano. Agora que o Goiás ele precisa de um reforço na metade, eu, sendo bem sincero com vocês, eu buscaria um jogador de empréstimo até o final do ano, de preferência que já conheça a Série A do Campeonato Brasileiro, mais para a composição do elenco, ou de preferência também, por que não, um outro centroavante para brigar com a titularidade, juntamente com o Matheus Peixoto ali na frente. Mas eu não descarto essa possibilidade, pelo menos o que eu vi dele, né, gostei bastante. Mas a única coisa que me deixa uma dúvida é em relação
tanto ao nível técnico, obviamente, lá no futebol de Luxemburgo, que é até bem organizadinho, os estádios, enfim, a estrutura. O estádio maior que tem lá, eu tava vendo aqui na Wikipédia, é de 5.500 pessoas, né? Grande parte dos estádios também é de 3.000, 2.800, são estádios menores, mas com uma boa infraestrutura no geral. Mas, obviamente, o nível técnico é, sim, bastante diferente. O Luxemburgo, que é um dos países mais caros, né, do mundo, não deve ser nada fácil lá pro João Magno pagar as contas não, né? Tem que receber um salário legal também. Mas, enfim, sobre esse nível técnico e a não experiência em uma Série A de Campeonato Brasileiro que me dá essa pulga atrás da orelha. Fala tipo assim, dependendo do salário, busca um outro jogador aqui no Brasil de, digamos, até 150, 200 mil reais, por que não? Uma contratação mais cara, que já conheça a Série A do Brasileirão, ou até mesmo que seja mais barato, mas que já tenha essa experiência para chegar dentro do elenco e não ter aquela adaptação. Mas, por exemplo, se fosse para o ano que vem, no começo do Campeonato Goiano, eu aceitaria sem sombra de dúvidas o João Magno aqui no Verdão. Posso estar errado, pode ser que o cara seja um craque, até mesmo seja negociado, por exemplo, com um dos grandes do futebol português e arrebente por lá, mas pelo menos na minha avaliação é o que eu penso. É um bom jogador, mas para esse momento do Goiás eu vejo com melhores olhos a contratação de jogadores que já conheçam a Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo também nos comentários. Para responder uma pergunta que eu vi muito de vocês fazendo, né, em relação ao centroavante, também ponta direita, ponta esquerda, o Pedrinho, jogador de 19 anos de idade, que foi o principal destaque, né, do Goiás na disputa da Copinha, chegando até a fase semifinais, pegando aqui os seus números na competição sub-20, 10 partidas no geral, né, nesse campeonato nacional, na Copinha foram apenas 7 jogos, com 5 gols marcados e uma assistência. Teve aquela grave lesão contra o Sport nas quartas de finais e ele realizou aquele jogo ainda no dia 18 de janeiro. Demorou muito tempo para voltar, não precisou, por exemplo, fazer uma cirurgia, foi uma lesão na coxa, mas do último nível, do último grau, antes, por exemplo, de precisar de uma cirurgia. Então foi sim uma lesão séria por parte do Pedrinho, né, infelizmente logo no começo do ano. E ele retornou, a tendência é que quando ele se machucou, ele poderia voltar no máximo em 40 dias, 45 dias já estaria à disposição. Infelizmente não foi isso que aconteceu. O outro jogo do Pedrinho, após a disputa da Copinha, aconteceu no dia 14 de maio, ou seja, quase 4 meses depois, né, da disputa da Copa São Paulo contra o Botafogo, e ele participou de 6 minutos. Então a torcida imaginou que o Pedrinho, a partir daquele jogo, né, a vitória por 2-1 do Goiás, jogando dentro de casa, o Pedrinho poderia aparecer nas escalações seguintes. Se não foi isso que aconteceu, ele nem sequer ficou no banco de reservas. Se eu não estiver enganado, acho que 2 entrevistas, tanto do Edmilson Pinheiro quanto também do Paulo Rogério, em entrevistas às rádios Band News de Goiânia e também a Bandeirantes, eles já haviam comentado sobre isso, do Pedrinho voltar para a equipe sub-20 e pegar o melhor preparo físico, né, aí sim retornando inteiro para o elenco principal, jogador que está bem mais forte do que, por exemplo, a gente via ele no ano passado, né, na disputa também da Série A do Campeonato Brasileiro, onde foi também um nome importante, 14 partidas na primeira divisão e uma assistência contra o São Paulo. Agora no Campeonato Goiano Sub-20 ele participou da reta final da primeira fase, né, nas partidas contra a Aparecidense, dia 17 de maio, ele jogou 69 minutos, foi titular. Contra o Trindade também no dia dia 2 de junho, também participou de 20 minutos, e a partida mais recente dele também, no dia 7 de junho, contra o Atlético Goianiense, ele jogou 16 minutos. Ficou de fora do jogo da ida contra o Cerrado, né, no Campeonato Goiano Sub-20, para quem não está acompanhando. O Goiás está nas quartas de finais, empatou o jogo da ida, né, contra o Cerrado em Aparecida de Goiânia por 0-0. O Pedrinho não participou desse jogo. A volta já acontece agora no dia 17, que vai dar no sabadão, né? Jogo no CT Edmilson Pinheiro, 9h30 da manhã, contra o Cerrado também, jogo de volta do Campeonato Goiano Sub-20. Então o Pedrinho pegando essa forma física. Acredito que para os próximos jogos do Goiás, como o Goiás vai jogar fora de casa, não tem uma previsão exata para esse retorno do Pedrinho. Mas como vai ter a viagem tanto no jogo contra o Vasco da Gama, quanto também diante do Bragantino e depois do Santa Fé na Colômbia, ainda não acredito que o Pedrinho possa participar da delegação. Mas aí sim, na próxima sequência, tem o Coritiba em casa, acredito que o Pedrinho já possa sim ficar no banco de reservas. Esse é um nome também interessante para o técnico Armando Evangelista. Vale lembrar também que ele já renovou seu contrato antes, até abril de 2027, já tinha um vínculo até janeiro de 2025 e estenderam, né, por mais 2 temporadas, ou seja, até 2027 o Pedrinho no Goiás. A gente não sabe o valor exato da sua multa rescisória, mas baseando basicamente pelo que o Goiás faz de renovação de contrato com os seus jogadores, a tendência é que a multa dele aqui no futebol brasileiro gire na casa de 60 milhões de reais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o jovem Pedrinho e essa atualização dele pegando o ritmo, né, no elenco sub-20 antes de voltar para o profissional. Acho muito melhor do que, por exemplo, colocar o garoto fora de forma,
querendo ou não, tem aquela vontade muito grande, né? Então o jogador pode tentar muito e não conseguir, frustra, chateia a torcida também, pode começar a pegar no pé. Acho que o Goiás faz sim um caminho.